Fala pessoal, se liga nesse corte quente direto da ESPN. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui o papo é reto. Botafogo troca de técnico de novo e comentários da ESPN disparam. Estreante no comando, pressão lá em cima e torcida sem paciência. Será que vai dar certo? Confere aí o debate completo e comenta o que você acha dessa aposta do Fogão. E agora pessoal, vamos aqui conferir esse corte. Técnico dos O favoritos? cemitério dos filósofos aí, Diga. Abel, Qual frase? é que Do cemitério dos o favoritos? cemitério dos filósofos está cheio de treinadores também. É. Quando começa a florear, quando começa a tirar essas sacadas da cartola, acontece o que aconteceu com o pai. E tem mais não favorito do que favorito no cemitério também. Né? Ok, tem favorito, mas eles são minorias. Assim, e não apaga o feito histórico do Botafogo. A campanha Lógico, do PSG só reforça isso, como aquela vitória em cima do PSG é marcante. Olha quem está atrás de você. Tá vendo aí? Olha aí. Falando no fogão. Professor David, ou David, como é que é a pronúncia certa? David, se não me engano. David? Ancelotti. Lembrando o Edgar Davids, o holandês. Jogava bola, hein? Jogava muito. De óculos. Demorando para definir dias do Botafogo com e sem técnico, desde a saída de Arthur Jorge no final do ano passado, logo após os 2 títulos históricos do Fogão. Ih, tem mais dia sendo que com. Com técnico, 121. Sem técnico, 60. Não, tem mais dia com. Não, tem mais dia com, hein? É. Metade do. Ainda assim, são 65 dias do ano sem técnico. É bastante, é mais de 2 meses sem técnico. 56 dias entre Arthur Jorge e Renato Paiva e 9 dias desde Renato E Paiva. dias seguidos na outra oportunidade, né? Demorou Essa muito para definir. sensação térmica aí. Mas nesse Demorou muito para definir que o técnico seria o Renato Paiva e foi super rápido para definir que ele não seria mais. Não, e já sabendo também do prejuízo que isso causa para a temporada, o texto se movimentou mais rápido. Para mim não é nem tanto a demora, porque não houve, né? O substituto chegou de maneira praticamente imediata, e mais o time novamente, porque se aposta em um técnico que vai estrear na função de treinador. Isso é algo delicado, por mais que tenha uma bagagem ao lado do pai como auxiliar. Mundos totalmente diferentes. Tomar decisão é muito mais complicado. Coordenar, ser o cabeça de uma comissão técnica é algo que exige outras habilidades. E um cara que vai estrear no futebol brasileiro, que por mais que ele já tenha ali se informado, estudado, principalmente visando a seleção brasileira, né, já que trabalharia com o Carleto na seleção, mas ele vai conhecer na prática os desafios que os técnicos brasileiros lidam. Um jogo atrás do outro e o principal, Pouco tempo para treinar. sem a oportunidade de fazer uma pré-temporada, sem a oportunidade de começar num nível de competição mais tranquilo. O Renato Paiva, por exemplo, no Botafogo, quem sabe a essa altura da temporada, ele já teria encontrado o time ideal, não ficaria tateando, testando aqui e ali, mas ele chegou com Libertadores e Brasileiro batendo a porta. Um nível de competição que não te dá margem para testar muito, para observar comportamento de jogador, e o David chega nesse contexto. É um contexto de muita cobrança no Botafogo, porque o Botafogo subiu muitos sarrafos. Então, o torcedor, o cara está acostumado, ganhou Libertadores e Brasileiro na mesma temporada. Ele quer que isso se repita, ou até mesmo que o Botafogo consiga coisas ainda mais históricas. Então, eu não vejo que vai ter ali uma margem de compreensão de o técnico está começando a carreira agora, ele ainda vai errar. Não, aí ele já vai chegar com a obrigação de dar certo de forma imediata, e jogando mata-mata de Libertadores, e jogando ali um brasileiro de quarta e domingo, Copa do Brasil. Então é uma missão. Já tem um Vasco e Botafogo sábado. É uma missão pesada nessa primeira experiência do David como treinador principal. Aqui já é a vida como ela é. Beija a santa e vai para o campo. Não tem isso aí. Qual seria o ideal, principalmente nessa fase inicial da carreira dele, que nunca foi técnico? Pegar com uma pré-temporada, conhecer o elenco, treinar, começar com jogos valendo menos. Não vai acontecer nada disso. Ele tem uma sequência de 5 em poucos dias aí que a gente levantou e já vai ter que mostrar serviço. É consertar o caminhão andando. Não é a condição ideal para ele, como técnico que começa a carreira, mas é o que o futebol brasileiro e o que o Botafogo pede. Menos mal que pelo menos nesse início ele tem a mão forte do homem lá.
Mas até aí o Paiva também tinha. Durou pouco. E para mim, eu questiono mais assim todo o planejamento do Botafogo na questão de comissão técnica ao longo da temporada do que a escolha do David Ancelotti em si. Lógico que é uma aposta, tem risco como qualquer escolha, que é um risco ainda maior, sobretudo para alguém que está começando nessa função. Acho que alguém que tem competência, você não duvida nada da fonte que ele bebeu, do preparo que ele teve para estar lá, mas como o Breler falou, uma coisa é você ser a principal cara. E o nome dele foi especulado até em clubes europeus e tudo mais. Então, assim, você vê que é um cara bem cotado no mercado. Então, acho que a escolha, por mais que tenha risco, acho interessante. Da mesma forma que o Santos, começando mal o Campeonato Brasileiro, numa luta contra o rebaixamento, é uma escolha de risco a partir do momento que escolhe o Kleber Xavier, porque é a primeira vez que ele trabalha como um técnico principal. Mas eu achei interessante também a escolha pelo conhecimento, pelo preparo que ele tem para isso. O que eu questiono mais é como o Botafogo operou o ano inteiro nesse sentido, de ter demorado para escolher o substituto do Arthur Jorge. Quando escolhe o Paiva, para mim você tem um erro em alguma ponta, acho que não dá para você... Porque ou errou no momento que contratou pensando na proposta, ou você errou na demissão por conta de uma atuação que de fato foi bem questionável contra o Palmeiras, dentro das escolhas e tudo mais. Então acho que já configura um erro. Seja em qual ponta, no momento que chega, no momento em que sai. E aí você se vê agora no momento de volta de Campeonato Brasileiro, com uma sequência de jogos que esse cara que nunca foi técnico, que vai se ambientar uma nova realidade, não vai ter tempo nenhum para treinar e conseguir emplacar suas ideias, porque vai ter jogo a cada 3 dias. Eu até tinha mencionado ontem, o Botafogo acho que são 5 jogos em 18 dias a partir do dia 12 de julho. E disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, luta pelo Campeonato Brasileiro, e um elenco que vai mudar... já chega com pedreira, hein? Com pedreira e com um time muito modificado, porque vai embora Igor Jesus, vai embora o Jair, vários jogadores chegando, então assim, o time também tá, mesmo que fosse o Renato Paiva, que já estava no trabalho, seria difícil porque você teria que encontrar soluções sem treinar e com essas mudanças. Agora você está falando num cenário ainda mais de risco. E quando a gente fala de risco, pode ser que dê muito certo, porque como eu falei, acho que é um cara competente, preparado, você tem motivos para confiar no trabalho dele, mas pelo fato de ser alguém que está começando, existe um risco maior. Donk, mas eu questiono um pouco os critérios da contratação, porque até os clubes que se interessaram pelo David na Europa... Menores que o Botafogo. De uma prateleira inferior. Menores. Então, se a gente comparar o nível de competição que o Botafogo está hoje, de um clube que chegou ao Mundial de Clubes, nenhum outro europeu ali do Mundial, eu acredito que cogitaria dar uma oportunidade como essa a um auxiliar em primeira missão como treinador. E a pergunta que eu faço é, o David, com a trajetória que ele tem, com o currículo que tem, ele estaria num clube com a projeção e o tamanho do Botafogo se não fosse filho de quem é? Esse é o ponto para mim. E vai muito nessa, tem o pai e a trajetória, o que ele aprendeu, mas isso é suficiente para satisfazer os anseios de um clube do tamanho do Botafogo? Mas acho que dá para arriscar. O Arteta, por exemplo, foi isso. O Arsenal apostou num cara que tinha sido auxiliar sempre do Guardiola. Então, mas no caso do David, para mim me pega muito o fato de ter ficado tanto tempo na aba do pai. E é isso, a gente sabe que é uma prática comum no futebol, né? Cada vez mais. Os técnicos que têm um filho como auxiliar. Isso aí, para mim, nubla muito a coisa, porque o cara só vai ser testado de fato, e eu não teria problema nenhum com essa escolha, se o David já tivesse se desvinculado do Ancelotti e tivesse ali 2 trabalhos numa divisão inferior, num nível de exigência menor e correspondido bem. Mas para mim é muito influenciado pela grife, pelo sobrenome, e aí é nessa parte que eu questiono a escolha do Textor. E concordo com o Donk, pode dar certo. Cara, eu não desprezo a experiência que o David acumulou ao lado do Ancelotti, mas para mim são mundos totalmente diferentes. Auxiliar, ainda mais do pai, de uma figura do tamanho do Carlo Ancelotti, e treinador principal. Está muito claro que ele está aí muito mais por ser Ancelotti do que por ser David, nesse primeiro momento. Agora, tem o lado também, olha, de 35 anos de vida, ele tem mais de 10 como auxiliar. Auxiliar em lugares top do futebol mundial. Também porque é filho de quem é, mas ele também não é propriamente um neófito no futebol, um cara que está chegando do nada, um cara que vai se surpreender com jogadores grandes e mais velhos do que ele. Imagino que ele saiba lidar com isso, até pelo que ele observou nesse tempo todo.
Acho que, teoricamente, ele está muito bem preparado. Na teoria, ele está preparado. Precisa ver a prática, Mas dia a dia. eu fico me questionando até essa coisa do auxiliar. Né? Quando é feito ali sem um estudo profundo do que o clube pede no momento. Porque o Textor já fez algumas experiências no Botafogo. O Bruno Lage, para mim, foi uma experiência. Traz um técnico português, primeiro trabalho no futebol brasileiro, no meio de um campeonato em que o Botafogo tinha chance de título. Depois, Lúcio Flávio, também um auxiliar e naquele contexto que deu errado. O Caçapa. O auxiliar que parecia ou parece com mais possibilidade de dar certo nunca foi efetivado. Caçapa. Concorda? E com lastro, com preparo. Também porque estava dentro daquela história da holding lá, né? Foi lá pro Mas não impede. Pro Eagle. Mas isso não impede dele virar treinador. E chegou a treinar. Ele foi treinador do time da Bélgica, não é? Molenbeek. Não, foi uma opção do chefão, né? Mas assim, o Textor tem feito muitas experiências nesse sentido que eu vejo que é o que o clube precisa nesse momento. Para mim, esse é o momento do Botafogo de, olha, queremos um técnico com filosofia, que jogue para frente, mas precisa estabilizar em algum momento, porque se o clube troca de técnico há 6 meses, por melhor sucedido que seja o projeto esportivo, isso impede que você bata no teto, isso impede que você chegue à excelência. A cada 6 meses, né? Então, e mesmo... Já cansei de falar isso. Mas o Arthur Jorge, por exemplo, saiu, e eu fico pensando, não seria mais vantajoso ter mantido o Arthur Jorge, ter pagado mais caro por ele, do que ficar batendo cabeça e paga multa de técnico aqui e tenta um outro que está na primeira experiência como treinador principal. Então, há um custo nisso daí. E por mais que a temporada do Botafogo termine bem sucedida, será que é o David o cara que vai fazer um trabalho longevo no Botafogo de 2, 3 anos? Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o que pega da questão do planejamento do Botafogo é a questão do Textor. Ok, os títulos são inquestionáveis que ele ganhou no ano passado, mas é tornar aquele roteiro, que é uma exceção em regra, porque você troca muito de técnico de fato. Eu acho que tem escolhas que deram muito certo, como Arthur Jorge, como Luiz Castro. Acho que o Bruno Lage, é fácil também você falar depois que deu errado, mas acho que foi muito pela questão como ele reagiu, até aquele caso do jogo contra o Flamengo, mas eu acho que era uma contratação, a meu ver, naquele momento. Então, não querendo olhar o final para ser engenheiro de obra pronta, para mim fazia sentido. Mas, assim, acaba trocando muito de técnico e de jogador. Assim, você olha as saídas que tem. Então, assim, lógico, o time tem um potencial financeiro, uma capacidade de atrair grandes nomes, muito grande. Mas, assim, você acreditar que essa mudança constante é a solução, acho que você está tornando a exceção a regra. E acho que isso acaba pautando um tanto o trabalho do John Textor à frente do Botafogo. Acho que em alguns momentos o Textor coloca muito mais o personalismo dele à frente do que precisa o Botafogo. Essa mudança de técnico é claramente uma questão de demarcar território no momento em que ele está se concentrando no Botafogo, saindo do Lyon. Ele queria o tal do fato novo. Fala, estou chegando e estou mexendo. Acho que em alguns momentos isso não... Eu acho que a demissão do Paiva, acho que o erro, alternativa B para o que apontou o Donk, né? O Donk falou, ou errou quando chamou, ou errou por estar demitindo por um jogo só. Alternativa B, errou por estar demitindo por um jogo só. Eu também vou mais nessa linha. Sem direito de defesa, não der direito de defesa do cara, ou direito de ataque, já que queriam que ele atacasse mais, né? Com o tal do Botafogo Way. Acho que tem muito do personalismo do Textor nessa história aí. Como teve em outros momentos. A gente falou do Caçapa, por exemplo. O Caçapa era o que ele talvez achasse que era o Lúcio Flávio. Depois ele tenta com o Lúcio Flávio aquilo que poderia ter segurado o Caçapa aqui naquela altura. O Caçapa sai invicto, o time estava bem no campeonato. Então o Textor é muito ciclotímico, assim, é muito em função das coisas dele, até um pouco do ego dele. Isso não pode atrapalhar o Botafogo. Agora é torcer para dar certo, porque tanto pode dar certo como pode dar errado. Ninguém pode avaliar um técnico que nunca foi técnico. Vimos os comentaristas esportivos aí falando sobre o atual momento do Botafogo e os desafios enfrentados pelo clube após a saída do técnico Arthur Jorge e a rápida passagem de Renato Paiva. O foco principal é a chegada do novo treinador, David Ancelotti, que estreia como técnico principal em um cenário extremamente exigente. Principais pontos do vídeo foram crítica, né, ao excesso de filosofia no futebol, a expressão cemitério dos filósofos,
é usada para ironizar treinadores que tentam inovar ou complicar demais e acabam fracassando. Uma crítica velada ao perfil de alguns técnicos. Botafogo sem técnico por muito tempo. O clube passou 65 dias do ano sem treinador, com 56 dias entre Arthur Jorge e Renato Paiva, e 9 dias de Paiva antes de ser demitido. Chegada de um novo técnico inexperiente, David chega para assumir o time sem experiência como treinador principal, mesmo tendo trabalhado como auxiliar e estudando futebol brasileiro, especialmente de olho em uma futura colaboração com a seleção. Desafios do novo técnico. Estreia um cenário de alta pressão, não teve pré-temporada, vai encarar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil com jogos em sequência. Não há margem para erros. A torcida quer resultado imediato. Após um ano histórico com 2 títulos de Libertadores e Brasileirão. Então alerta sobre expectativa da torcida. O torcedor do Botafogo agora está acostumado com conquistas e não vai aceitar um técnico aprendendo durante a temporada. A cobrança será forte desde o primeiro jogo. Então resumão aqui, o vídeo fala da alta expectativa e da forte pressão no Botafogo para manter o nível de sucesso recente, enquanto critica a forma como o clube lidar com trocas de técnicos. Comente também os riscos de apostar em um estreante no comando técnico em um calendário apertado e sem tempo de preparação. Rapaziada, o Botafogo tá apostando alto aí então. O David Ancelotti chegou no Rio segurando bandeira, sorrindo, falando muito feliz, muito feliz. Mas vamos com calma. É um nome de peso pelo sobrenome. Claro, filho do Carlo Ancelotti, mas é a primeira vez que ele vai comandar um time como técnico principal. A resposta é gigante. A responsa é gigante. O cara tem 35 anos, veio da comissão da seleção com o pai e vai pegar um elenco que foi campeão de tudo ano passado e agora vive sob cobrança total. E ainda tem um detalhe importante. Ele assinou só até 2026, mas tem cláusula para sair durante a Copa do Mundo, caso seja chamado para a seleção. Ou seja, o próprio projeto dele já prevê uma possível saída no auge da próxima temporada. Isso aí levanta uma pulga atrás da orelha. E olha, só a comissão que tá vindo tem auxiliado Atlético de Madrid, técnico do Stockport na Inglaterra, preparador físico da Croácia. É uma turma bem internacional. O que pode ser bom, mas também exige tempo para adaptação. E o futebol brasileiro não dá tempo para ninguém, pessoal. A torcida do Botafogo quer resultado para ontem e o David já chega com um peso que muito técnico cascudo não aguenta.